Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula nós vamos ver a interpretação de um candle e nós vamos ver também algumas formações do candle e o processo, o caminho que o MetaTrader faz ao percorrer o código de um indicador técnico. Pessoal, eu estou com um slide aberto aqui. Essa aula é para ser uma aula bem rápida, tá? Acredito que quem já opera no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, já está cansado de saber sobre a formação de um candlestick, né? Mas acho que vale a pena a gente fazer uma revisão. O candlestick ele é uma formação temporal, né? Isso significa que a gente consegue obter informações, dados, né? A respeito do preço. Na verdade, a gente consegue obter 4 tipos de dados, né? Que é o preço de abertura, o fechamento, as máximas e as mínimas em um período de tempo. No caso aqui, eu tenho a formação de um candle, por exemplo, em um determinado período de tempo, ele irá fazer uma formação como essa, por exemplo. Eu tenho aqui a formação de um candle de baixa. E a gente pode ter a representação de um preço de abertura, que seria nessa extremidade aqui onde está sendo marcada pela seta, o preço de fechamento, o preço de máxima e o preço de mínima. Isso aqui dado pelo pavio. A gente chama essas extremidades aqui de pavio, né? Também a gente tem um candle de alta, onde o preço de abertura seria aqui na região, na parte baixa, né? O preço de fechamento. Observe que o preço de abertura, nesse caso, ele é inferior ao preço de fechamento, né? Nós temos o preço da máxima e o preço da mínima. Nós temos algumas formações interessantes do candle, que acho que vale a pena a gente relembrar. No caso dessa formação aqui, por exemplo, em um candle de alta, nós temos aqui o preço de abertura coincidindo com o preço de mínima. Tá? E aí o preço da máxima e do fechamento são nessas extremidades aqui. Num candle de baixa, nós temos a abertura, o fechamento, a máxima, e aqui o preço de fechamento ele coincide com o preço de mínima. E lembrando que essa formação aqui pode acontecer no topo, né? Outra formação interessante é essa daqui, né? Onde o preço, num candle de alta, o preço de abertura ela coincide com o preço de mínima, o preço de fechamento coincide com o preço da máxima, e num candle de baixa, o preço de abertura coincide com o preço da máxima e o preço de fechamento coincide com o preço de mínima. Outra formação também interessante e bem conhecida é o candle doji, né? Onde nós temos o preço de abertura coincidindo com o preço de fechamento, e aqui nós temos o extremo do pavio representando a máxima e a mínima. Temos essa formação também, né, que mostra que o preço nesse período de tempo ele não teve oscilação nenhuma, e aí nós vemos que o preço de abertura ele coincidiu com o preço de fechamento e o preço da máxima coincidiu com o preço da mínima, né? No caso aqui não teve nenhum movimento nesse período de tempo. Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês como que funciona a execução de um código de indicador técnico no MetaTrader quando ele é executado. Então, a primeira coisa que é executado são as propriedades do indicador técnico dado pela diretiva property. Depois é executado as variáveis globais. Posteriormente é executada a função onInit. Depois aguarda alguns eventos dados pelas funções onCalculate, onTimer ou onChartEvent. Lembrando que não necessariamente precisa ter as 3 funções, ok? Pode ser alguma dessas funções, pode ser apenas uma, por exemplo. Ela representa um evento do indicador técnico, ok? Então, com base nisso, com base nesse procedimento aqui, que nós vamos desenvolver o nosso indicador técnico. Bom, nessa aula era isso que eu queria mostrar para vocês, uma introdução à execução do indicador técnico, né, em relação à execução do código no MetaTrader. Na próxima aula nós vamos ver o desenvolvimento de um indicador técnico propriamente dito. Espero vocês na próxima aula.